Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre religião. É um fenômeno, né? Molda culturas inteiras, inspira a arte, guia a vida de bilhões de pessoas. Mas como é que a gente consegue entender isso? Será que é um sistema social que cumpre uma função? Ou é uma resposta a algo divino? Essa é a nossa grande questão hoje. Então, por onde a gente começa a responder essa pergunta? Olha, não tem uma resposta única, uma fórmula mágica. Mas existem duas lentes, duas maneiras muito poderosas de olhar para essa questão. E é o que vamos fazer aqui, olhar através de ambas, a lente da ciência e a lente da fé. Ok, vamos lá. A lente científica, que vem muito da antropologia, nos dá uma visão de fora. Ela olha para a religião como um sistema cultural e pergunta como isso funciona. Qual é o papel social que ela desempenha? Por outro lado, a lente da fé nos dá uma visão de dentro. Ela parte da experiência do sagrado para perguntar por que nós existimos, por que essa busca pelo divino. Vamos começar então com a lente científica. O estudo acadêmico da religião, do jeito que a gente conhece hoje, não surgiu do nada, sabe? Ele nasceu de um momento histórico bem específico, de um baita choque cultural que forçou a Europa a tentar entender quem era o outro. Tudo começou lá atrás, com a expansão marítima europeia. Imagina o choque de encontrar povos com crenças totalmente diferentes, como os tupinambás, que o filósofo Montaigne viu na França. Isso gerou uma pergunta fundamental. Será que os nossos costumes são os únicos certos? Séculos depois, com o colonialismo, essa pergunta virou uma necessidade prática, sabe? E foi daí que nasceu a antropologia. E uma das primeiras teorias que surgiram foi a do animismo, de um cara chamado E.B. Tyler. Ele pensou o seguinte: todo mundo sonha, certo? E no sonho, parece que a nossa alma viaja. Isso, junto com a experiência da morte, teria levado os povos antigos a acreditar que espíritos habitam tudo: pessoas, animais, objetos. Para ele, essa teria sido a forma mais básica, mais primitiva de religião. Mas será que religião é só sobre crenças? O antropólogo Bronisław Malinowski achava que não. Para ele, a religião e a magia são, na verdade, ferramentas práticas. Pensa num ritual feito antes de uma pescaria perigosa no meio do oceano. O objetivo não é controlar o tempo, mas sim controlar a ansiedade dos pescadores, dar confiança e, principalmente, unir o grupo. Ou seja, a religião tem uma função social muito clara. Isso nos leva a uma ideia que, olha, é fascinante, do Claude Lévi-Strauss: a eficácia simbólica. Por que o ritual de cura de um xamã funciona? Não é sobre química, é sobre uma crença que todo mundo ali compartilha. O poder do ritual depende de três coisas: a fé do xamã na técnica dele, a fé do doente no poder do xamã e a fé da comunidade que valida tudo aquilo. Essa crença compartilhada faz com que o efeito do ritual se torne real para aquela cultura. Resumindo a história, a visão antropológica mais moderna, como a de Clifford Geertz, enxerga a religião como um grande sistema de símbolos que dá sentido à vida. O objetivo do pesquisador não é julgar se as crenças são verdadeiras ou não, mas agir como um tradutor, sabe? Interpretar o que aquele sistema todo de significados quer dizer para as pessoas que vivem dentro dele. Muito bem, agora vamos fazer um movimento importante. Vamos trocar de lente. A gente vai sair da pergunta como a religião funciona e entrar na pergunta por que ela existe. Vamos explorar a visão teológica, mais especificamente a partir da doutrina católica, que entende a religião não como uma invenção humana, mas como uma resposta a um chamado de Deus. Aqui, o ponto de partida muda completamente. O Catecismo da Igreja Católica diz que o desejo de Deus está escrito no coração do ser humano. A ideia não é que a gente inventa a religião para preencher um vazio. A ideia é que o próprio Deus nos cria com esse vazio que só Ele pode preencher. A religião, nesse sentido, é a realização da nossa natureza mais profunda. A lógica da teologia, então, não começa com a busca do homem, mas com a iniciativa de Deus. Primeiro, Deus se revela na história. Ele não é uma força distante, mas alguém que age e fala. Segundo, a resposta que se espera para essa revelação é a fé. E terceiro, essa fé não é algo individual e isolado. Ela é recebida e transmitida através de uma comunidade, a Igreja, que guarda as Escrituras e a tradição. E o que exatamente é a fé nessa visão? Ela tem uma natureza dupla bem interessante. Por um lado, é uma graça divina, um presente de Deus, um dom sobrenatural. Mas, por outro lado, crer é um ato profundamente humano. Exige a nossa liberdade e a nossa inteligência.
É um dom que precisa ser aceito de forma livre. E aquela velha história de que fé e ciência não se misturam? Bom, para a visão teológica, não existe um conflito real. Como diz o catecismo, a fé e a razão são como duas luzes que vêm da mesma fonte, Deus. A verdade que a fé revela e a verdade que a razão descobre não podem se contradizer, porque Deus não se contradiz. São só caminhos diferentes para conhecer a mesma realidade. Ok, agora que a gente explorou as duas lentes separadamente, vamos fazer algo bem legal. Vamos colocá-las lado a lado. Como a visão antropológica e a visão teológica olham para as mesmas coisas dentro da religião. É aqui que as diferenças e também as semelhanças ficam bem claras. Olha só que interessante a diferença de foco. A antropologia olha para o ritual, o texto sagrado e a comunidade e vê a função social deles, criar união, dar uma narrativa para a cultura. Já a teologia olha para essas mesmas coisas e vê a origem divina. Um ritual é um canal da graça de Deus. O texto é a sua palavra e a comunidade é o corpo místico de Cristo. A primeira lente foca no plano horizontal, nas relações humanas. A segunda foca no vertical, na relação com o divino. E então, o que a gente faz com tudo isso? Depois de olhar através dessas duas lentes, fica a pergunta: será que elas são dois mundos completamente separados? Ou são caminhos que podem, de alguma forma, se cruzar e até enriquecer um ao outro? Vão amarrar as pontas. A lente acadêmica nos mostra como a religião funciona na sociedade, o poder dela como um sistema cultural. Já a lente teológica nos explica o porquê da religião do ponto de vista da fé. É uma resposta a Deus. Uma foca na função, a outra na salvação. Nenhuma anula a outra, elas só fazem perguntas diferentes. E as respostas de ambas revelam muito sobre o que significa ser humano. O que nos deixa com uma última questão para a gente pensar. E se, em vez de opostas, essas lentes pudessem interagir? Será que a razão pode purificar a fé para que ela não caia em superstição? E será que a fé pode dar para a razão um horizonte de sentido que sozinha ela não consegue alcançar? Talvez a verdadeira compreensão do sagrado exija que a gente mantenha as duas lentes em foco. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.